Leitura do livro Ciclos Emocionais Viciantes, da autora Roberta Sara. Quero informar que os direitos autorais desse livro pertencem à autora e à sua editora, e que eu não tenho nenhum interesse em algum lucro com a leitura desse livro, somente abençoar a sua vida para que você tenha o aprendizado e cura e transformação. Amém? Estarei dedicando como sinal de compromisso. Dedico também às minhas amigas Letícia, a Tatá e a Jennifer. Dedico também a Rona Mara e agradeço pelo incentivo. Dedico também essa leitura a todas as mulheres que estão lá no Somos Três, vivendo transformação de dentro para fora. Introdução. A ciência comportamental na psicologia afirma que aprendemos por repetição e recompensas. Teoria de Skinner. O indivíduo repete ações e, quando o resultado é conhecido ou benéfico, tende a repetir involuntariamente e automaticamente em busca da mesma recompensa. A neurociência comprova que nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos são acionados por conexões neurais que foram construídas com base na frequência, repetição e intensidade das experiências vividas em algum momento da nossa vida. Todos, sem exceção, vivemos algumas repetidas experiências em nossa infância, adolescência, juventude e fase adulta. É a neurociência que afirma que o desenvolvimento principal do cérebro humano vai até os 25 anos de idade. Isso significa que as experiências vividas até essa idade criam mais raízes em nossas conexões neurais, ou seja, elas tendem a se repetirem automaticamente e involuntariamente, como um vício emocional. À medida em que vivemos experiências, nosso cérebro as registra como experiências conhecidas associadas às pessoas, ambientes e situações. À medida em que vivemos experiências, nosso cérebro as registra como experiências conhecidas associadas às pessoas, ambientes e situações. Se vivemos repetidas experiências de rejeição e abandono, ligadas à figura de um pai, por exemplo, inconscientemente buscamos reviver essa mesma sensação de rejeição e abandono com figuras masculinas na fase adulta. É uma maneira do nosso inconsciente se conectar com o pai. O mesmo pode ocorrer com o ambiente. Se alguém cresce em um lar violento, com muitas brigas, discussões, palavrões, xingamentos e violência psíquica e física, o inconsciente pode associar essas sensações ao ambiente de casa, família, lar, e na fase adulta, a pessoa repete padrões de comportamento ligado a brigas, confusão e discussão, porque inconscientemente esse é o modelo que ela tem de casa, lar e família. Pessoas que sofreram abusos verbais, emocionais, físicos e sexuais podem inconscientemente atrair relações tóxicas e abusivas em sua vida. As experiências vividas sobre forte impacto emocional constroem e reforçam um caminho em nossas conexões neurais que viciam na sensação experimentada, ainda que essas sensações sejam negativas. O impacto da situação experimentada aciona os registros em nossa memória de experiências que despertaram o mesmo sentimento.
Inconscientemente, sempre estamos buscando reviver as mesmas sensações, sejam boas ou ruins, que mais experimentamos em nossa vida. Nosso cérebro não entende como bom ou ruim. O que é conhecido para ele, ainda que seja ruim, é considerado seguro, portanto, bom. Nosso cérebro detesta incertezas e, por esse motivo, ele sempre vai optar automaticamente pelo caminho mais conhecido. O amor pode ser um caminho desconhecido para algumas pessoas que foram privadas desse sentimento desde o ventre de sua mãe ou na infância. O fato de desconhecer o amor pode fazer com que pessoas na fase adulta terminem relacionamentos por sentirem medo ao experimentar a sensação de algo pelo qual ansiamos desesperadamente pode ser perdido porque temos medo de senti-lo. Sem perceber e sem intenção, nos tornamos nossos próprios inimigos, nos aprisionando na mesma sensação vivida. No caso do último exemplo citado, ser amado é um caminho desconhecido. Então, volto para o caminho da rejeição, da falta de amor e de afeto, porque esse sim é um caminho seguro por ser conhecido. De uma forma muito simples, o que ocorre é que nossa química cerebral precisa se alimentar desses sentimentos conhecidos, pois foi construída com essas sensações e necessidades desde sua formação. É principalmente nos primeiros anos de vida que o sistema nervoso está se construindo e o cérebro sendo moldado, e dependendo da experiência, da frequência e da intensidade, essas experiências vividas na infância deixam marcações nas redes neurais durante o processo de desenvolvimento humano que funcionarão como um catálogo de memória norteadoras para as nossas emoções e sensações na vida adulta. Já é falado pela neurociência que, inclusive, recebemos algumas células de experiências traumáticas vividas por nossos pais através do DNA. A ciência da epigenética afirma que pequenas marcas químicas são adicionadas ou removidas de nosso código genético em resposta a mudanças no ambiente em que estamos vivendo. Resumindo, nossos comportamentos e sentimentos são muitas vezes guiados pelas memórias que contém nessas células. Trago um resumo da minha história para que você entenda alguns dos ciclos emocionais apresentados neste livro. Desde minha concepção, sempre vivi experiências de desprezo, rejeição, abandono e desamparo. Esses elementos fizeram parte do início da minha história e se repetiram por longos anos. Minha mãe engravidou de mim aos 16 anos de idade, após ter sido vítima de um ato de violência sexual do meu pai biológico, que imediatamente a desprezou e descartou após o ato. Quando meu pai biológico soube que minha mãe estava grávida, deu dinheiro para ela me abortar. Como minha mãe era uma adolescente órfã, não tinha outra opção. Tentou o aborto, mas não deu certo, pois Deus tinha um plano final muito melhor que o começo para mim. Diante da incapacidade de me oferecer um lar naquele momento, minha mãe orquestrou uma história para que outro homem acreditasse que era meu pai. Embora ele tivesse me registrado, optou por não ser presente em minha vida, devido à dúvida em relação à paternidade. Experimentei mais uma vez a dor da rejeição e do desprezo.
Sem alternativa, minha mãe pediu que a mãe desse homem que me registrou me acolhesse por um tempo em sua casa, que durou 5 anos. A mensagem que meu cérebro recebeu e as sensações que experimentei em minhas conexões neurais foram de desprezo e abandono. Por que minha mãe me abandonou? Será que tenho algum defeito e por isso ela não me quis? Por que meu pai não se importa comigo e nunca está presente? Será que não mereço seu amor ou não sou boa o suficiente? Fiz algo de errado para não ter um pai e uma mãe perto de mim? Pensamentos como esses são comuns em crianças que passam pelo abandono, desamparo, desprezo e rejeição. Sem que eu percebesse, inconscientemente, reviver esses sentimentos se tornou um ciclo emocional viciante em minha vida. Desde muito pequena, eu sempre procurei me relacionar com pessoas que de alguma forma ou de outra me desprezavam ou rejeitavam. Na infância, algumas colegas e primas se divertiam me fazendo de boba. Lembro de cenas onde eu implorava ajoelhada para uma delas não virar a cara para mim. Na adolescência, eu sempre gostava dos meninos que não gostavam de mim e que me desprezavam. Facilmente, eu virava motivo de risada da garotada, que se divertiam ao me ameaçar e manipular. Uma outra parte da minha infância e adolescência incluiu experiências traumáticas de abusos sexuais, bullying, mais rejeição e abandono. Sempre tive a sensação de que a minha vida era muito sofrida. Minhas conexões neurais viciaram em tristeza, sofrimento, rejeição, medos, vitimização, autossabotagem, inferioridade, miséria, críticas, perfeccionismo para ser aceita, relações abusivas, comparação, culpa, vergonha, inveja. A lista é extensa. Veremos esses ciclos por aqui. Minha proposta, através desse livro, é tentar compartilhar da forma mais simples possível alguns conceitos a respeito desse tema. No primeiro capítulo, você encontrará a definição de ciclos emocionais viciantes. E nos capítulos seguintes, abordarei sobre os principais ciclos, levando sempre informações práticas para rompê-los. Te asseguro que será uma leitura de fácil entendimento, esclarecedora e transformadora. Com carinho, Roberta Sara, autora. Capítulo 1. Definição de ciclos emocionais viciantes. As experiências que vivenciamos, principalmente nos primeiros anos de vida, constroem e estimulam neurônios responsáveis por ativações químicas em nosso cérebro. Para cada emoção do ser humano, o corpo produz uma química proporcional. Essas químicas, quando estimuladas repetidamente, reforçam a ativação do neurotransmissor responsável pela liberação de cada química. Neurotransmissores são definidos como mensageiros químicos que transportam informações, estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios, podendo afetar uma ampla variedade de funções físicas e psicológicas, incluindo respiração, frequência cardíaca, sono, apetite, humor, emoções, medo e ansiedade, ou as funções cognitivas como aprendizado, memória e a concentração, além de ajudar o cérebro a agir nos momentos de perigo ou estresse.
É necessário apresentar essas informações para entendermos como é formado o ciclo emocional viciante. A emoção é uma resposta fisiológica, automática e inconsciente a um estímulo. Elas são reações químicas ativadas pelos neurônios, diferente do sentimento, que é um processo consciente, onde envolve nossas memórias, percepções, personalidade, afetos, expectativas, dores e alegrias. Como as emoções estão ligadas à química cerebral, ela se torna viciante. Há pessoas que são viciadas em adrenalina, por exemplo, e para saciar seu vício, praticam inúmeros tipos de esportes radicais. Há pessoas que são viciadas em cortisol, por exemplo, e sempre estão envolvidos em brigas ou agindo de forma explosiva. Ficamos sujeitos à repetição da mesma emoção por dependência emocional química, como se fosse uma necessidade de sobrevivência. Paulo Vieira, da Febra 6, criador da metodologia do coaching integral sistêmico, método CIS, apresenta o termo vícios emocionais, esclarecendo que todos somos viciados em algum sentimento ou circunstâncias que nos fazem mal. Ele ensina que todo vício vem do estado de não perdão e informa que, assim como há os vícios químicos que causam dependência do álcool, cigarro e drogas, possuímos os vícios emocionais. É dele a citação: todos os estímulos que são vistos, ouvidos e sentidos durante a fase inicial da sua vida provavelmente serão reproduzidos ao longo da sua adolescência ou da fase adulta. Há pessoas viciadas em sofrer, chorar, sentir tristeza, em ser desprezada, maltratada, ignorada, rejeitada, manipulada. Há pessoas que são viciadas em serem críticas e negativas demais, outras em se auto-sabotar. Há pessoas viciadas no perfeccionismo, em problemas, outras na miséria e humilhação, outras em fracassos e perdas, outras na insatisfação, culpa, insegurança, mentira e impulsividade. Reproduzimos inconscientemente atitudes que fazem nosso corpo produzir quimicamente algumas emoções, sejam elas positivas ou negativas. O vício é ativado pelo sistema de recompensa do nosso cérebro, que busca repor a substância, quando a sensação sentida através da experiência acabou. Sabe quando surge aquela ideia que você sabe ser autodestrutiva, mas ainda assim você faz? Sabe quando surge aquela ideia que você sabe ser autodestrutiva, mas ainda assim você faz? Essa motivação autossabotadora é impulsionada pelo vício, que busca a recompensa de sentir novamente a sensação na química na qual está viciado, como, por exemplo, procurar um ex-namorado, namorada, tentar uma aproximação com aquela pessoa de comportamento tóxico que já te manipulou e aprisionou por muito tempo, gastar dinheiro sem poder, reviver sofrimentos e se preocupar excessivamente com coisas que não estão no controle da pessoa, bisbilhotar as redes sociais daquela amiga que não fala mais com você, ou passar horas nas redes sociais alimentando o vício da comparação, da cobiça, da insatisfação, ingratidão
e da inveja, vendo pessoas que já conquistaram exatamente a mesma coisa que você gostaria de ter. Ou ainda entrar em contato com aquela pessoa que só te despreza, só para dizer um oi. Ou ficar ensaiando inúmeras vezes as poucas e boas que você vai falar para alguém que te interpretou mal ou te feriu. Ou até mesmo se distanciar das pessoas para reforçar o sentimento de solidão e de medo do abandono. Abre parênteses. Com medo de ser abandonada ou abandonado. Abandono, primeiro, fecha parênteses. Ou da inúmera insatisfação para as pessoas, mesmo que elas não perguntem nada a seu respeito. Ou ainda, sempre se colocar em ambientes ou pessoas que te proporcione repetir o ciclo da sensação da inferioridade e inadequação. Essas e tantas outras ações são motivadas por ciclos emocionais viciantes que acionam as conexões neurais já construídas em nosso cérebro desde nossa infância, através das quais as emoções tóxicas se alimentam. Ter esse conhecimento abre a porta para o amadurecimento emocional, em que na fase adulta não devemos culpar os outros ou o diabo por estarmos presos em ciclos repetitivos em nossa vida. É necessário identificar o ciclo vicioso que estou atraindo e alimentando em minha vida para interrompê-lo. É necessário identificar o ciclo vicioso que estou atraindo e alimentando em minha vida para interrompê-lo. Sim, essa é a boa notícia para nós. É possível romper com qualquer ciclo emocional viciante. Possível, mas não fácil. Doutora Caroline Leaf, neurocientista, em seu livro Ative Seu Cérebro, afirma ser possível, através de um esforço consciente, obter controle sobre nossos pensamentos e sentimentos. E fazendo isso, mudamos a programação e a química do nosso cérebro. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de se modificar favoravelmente em sua estrutura e funcionamento, sob o efeito de estímulos apropriados e constantes, ou seja, é necessário desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios, a partir de mudanças comportamentais intencionais. Na prática, você decide interromper repetidamente as ações que alimentam as sensações tóxicas e age intencionalmente de maneira a enfraquecer a química viciante. Talvez você esteja ansioso para saber quanto tempo é necessário para o ciclo viciante ser desarmado, enfraquecido ou rompido. Segundo estudos da neurociência, é necessário no mínimo 90 dias para reforçar e fixar novas sinapses. Talvez você já tenha lido ou escutado falar nessa tal sinapse, ou talvez ainda nunca tenha tido contato com essa palavra. Se esse é o seu caso, de maneira bem simples, para um entendimento mais claro, sinapse seria uma tomada que conecta dois ou mais neurônios, acionando ou ativando os neurotransmissores que carregam toda essa química emocional que tenho descrito nesse livro. Portanto, toda vez que você reforça a nova ideia, pensamento ou comportamento, está fortalecendo essa sinapse. E quanto mais forte ela fica,
há menos probabilidade de o cérebro percorrer a química viciante antiga. As mudanças comportamentais diminuirão a força da ligação sináptica viciante, tornando possível o controle ou até mesmo o rompimento dos ciclos emocionais tóxicos de forma gradativa. Doutora Caroline ainda nos alerta sobre o impacto de nossa química neural nas próximas gerações. Como transmitimos parte do nosso DNA e de algumas células aos nossos filhos biológicos, é possível que eles tenham sentimentos e comportamentos tóxicos viciantes, mesmo que não tenham passado pelas mesmas experiências que passamos. Essa ideia está claramente expressa em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. E também em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Diante de tais informações, penso que devemos fazer as escolhas certas e romper os ciclos que persistem em nos dominar, para que nossa descendência viva a vida abundantemente que Cristo tão sacrificialmente conquistou na cruz. Diante de tais informações, penso que devemos fazer as escolhas certas e romper os ciclos que persistem em nos dominar, para que nossa descendência viva a vida abundante que Cristo tão sacrificialmente conquistou na cruz. Espero contribuir com uma quantidade suficiente de informações que te ajude a identificar qual ciclo emocional seu cérebro repete involuntariamente. Uma boa pista é entender que somos viciados nas dores que mais vivemos na nossa infância. Então, qual trilha neural existe em seu cérebro? Quais foram as maiores dores que você vivenciou na sua infância? Rejeição? Abandono? Medo? Vergonha? Vamos caminhar juntos, identificando essas trilhas e obtendo informações suficientes para construir novas trilhas neurais. Encerrando aqui a leitura do 1º capítulo do livro Ciclos Emocionais Viciantes. Espero que tenha edificado a sua vida e que você possa levar adiante essa mensagem e também passar para que mais alguma pessoa seja abençoada. Boa noite.